batalhas, Senhor. Em meio às tempestades, você está com a sua mão estendida para nos resgatar. Os seus ouvidos estão inclinados, Senhor, para ouvir as nossas orações. Oh, aleluia! Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, Rei dos Reis. Oh, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo amanhã, onde o teu Espírito, Pai, tem liberdade de se mover nesse lugar, Senhor. Oh, que Ele possa encontrar os corações dos meus irmãos abertos para receber a semente incorruptível, que ela caindo numa boa terra, ela germinando, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus. Obrigado, louvor. Aleluia. Aleluia. Você está empolgado? Ixi, só a metade. Você está empolgado? Aleluia. A gente está vivendo esse final de semana um tempo poderoso, né? Sexta-feira começou com o culto do Espírito com o Davi Feijoli. E a gente começou a ver a manifestação do Espírito Santo com curas e milagres. Ontem também na cruzada, ele vai estar aqui hoje à noite. Então deixa eu dar uma dica a você. Traga pessoas que não conhecem a Cristo e pessoas enfermas, porque esse é um ambiente de cura, amém? E me foi dado a incumbência de estar ministrando sobre o livro de Atos, o evangelismo dentro do livro de Atos. Se eu fosse dar um tema, eu queria que o pessoal colocasse aí no telão. As horas passam rápidas ali. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio, né? Sou professor do Rema, trabalho aqui na igreja sede, faz 10 anos que eu estou envolvido aqui na igreja, no Rema. E é uma honra estar aqui com vocês, amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 1. A partir do versículo 4. Deixa eu colocar você dentro do contexto aqui. Jesus, ele já tinha ressuscitado e ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando sobre o reino. E os discípulos, você lembra bem que teve aquela questão, né? Aqueles dois que foram para o caminho de Emaús, por verem Jesus morrendo, se desviaram do caminho, porque Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos. Vão para Jerusalém, para que vocês recebam lá o batismo no Espírito Santo. Então, o contexto aqui de Atos, no capítulo 1, é que estão todos reunidos. E eles ficam conversando com Jesus, e Jesus fala em Atos 1, a partir do 4 diz: e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Jesus está dizendo aqui, fiquem reunidos, permaneçam em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo, e que vocês vão ser minhas testemunhas. E essa palavra testemunha, como o Davi falou ontem aqui, a pessoa que é testemunha de algo, ela tem evidências, ela carrega evidências. Quem é testemunha de Jesus aqui? Você carrega evidências de Jesus? Você deve carregar evidências do Senhor Jesus, tanto com sua vida, com palavras, e também com o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Então, no capítulo 2, pula aí, quem gosta de ler a Bíblia aqui, a gente vai ler muitas passagens, amém? Então, em Atos 2, versículo 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Aleluia! Eles foram cheios do Espírito Santo. Mas existe um propósito para estar cheio do Espírito Santo. Eu queria que botasse a primeira frase aí, de T.L. Osborne. Aleluia! Pode colocar aí, pessoal. Há apenas um propósito de Pentecostes. Isso é, evangelizar efetivamente as almas perdidas. Sabe, o dia de Pentecostes não foi somente uma mera reunião onde eles estavam só orando em línguas. Não, meu irmão, tinha um propósito e hoje continua esse propósito. Levar a salvação aos perdidos. Amém? E o que aconteceu? Aconteceu que no dia de Pentecostes, muitos judeus de outras regiões se reuniam para adorar o Senhor naquele lugar. E como aqui foi falado, eles começaram a falar em línguas, cada um como concedia o Espírito Santo. E você deve conhecer bem o contexto dessa passagem. Alguns que foram para lá de outras cidades escutaram os discípulos, né? Porque estavam reunidos ali 120, não somente os 12, mas 120. E eles falavam nas línguas de nascença de cada pessoa que estava naquele lugar. E alguns escutando aquele tumulto, aquela oração. Eu gosto quando a igreja está cheia, quando está orando em línguas, é um som de muitas águas, é um movimento santo. E ocorrendo aquela situação, alguns foram para lá. E disseram, essa hora do dia, esses caras estão embriagados, estão tudo bêbados. Estavam todos cheios do Espírito Santo. Estavam todos embriagados do Espírito. E quem se levanta, gente, para pregar nesse momento? Pedro. Aquele que tinha negado a Cristo, aquele cheio de impulso, que tinha cortado a orelha de Malcolm, a primeira cirurgia plástica na Bíblia, gente. Jesus colando a orelha de Malcolm ali. Então, Pedro se levanta em ousadia e começa a pregar. E deixa eu falar algo para vocês. Dentro de grande parte dos discursos de Pedro e Paulo, também tem um discurso de Estevão dentro do livro de Atos. Sempre o que eles vão mais deixar claro, enfatizar mesmo, é a ressurreição de Jesus. Isso causava uma discussão e uma perseguição muito grande, porque os judeus saduceus, eles não criam em espíritos, na ressurreição, em anjos. Então toda vez que os apóstolos ou os discípulos se levantaram para pregar e falavam sobre a ressurreição de Jesus, havia confronto. E você, quando lê o livro de Atos, que é uma tarefa que eu vou deixar para você, leia o livro de Atos, gente. Que livro maravilhoso. Cheio de informações, cheio de experiências sobrenaturais. E quando você lê o livro de Atos, você vê quanto isso incomodava os religiosos. É tanto que foram os religiosos que crucificaram a Cristo. Então Pedro, aquele que tinha negado ao Senhor, se levanta em ousadia e começa a pregar. E o que acontece, gente? Abra lá em Atos 2, continua aí, vai para o versículo 37. Eu vou enfatizar mais 3 pessoas mais específicas dentro desse livro de Atos. Pedro, Filipe e Paulo. Mas tem inúmeras pessoas, né? Aparece Timóteo, Barnabé, Apolo, Priscila e Áquila. Gente, é um livro cheio de pessoas que ajudaram o ministério de Paulo, pessoas que foram alcançadas durante a promessa de Pentecostes, que não ficou somente nos apóstolos. Porque algumas pessoas pensam que ficou os dons, isso só ficou no livro de Atos. Não, gente, continua nas nossas vidas. Amém? Então em Atos 2, a partir de 37, diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração a perguntarem a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, irmão? O que é que ele estava dizendo? Pedro, o que nós faremos para conseguir nascer de novo? O que nós faremos para poder nascer de novo, Pedro, depois da pregação de Pedro? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Diga, a promessa do Espírito Santo é para todos. Ei, não ficou somente no livro de Atos. É para todos. Ei, no livro de Atos você vai ver, toda vez que o povo nascia de novo, eles já recebiam o batismo no Espírito Santo. Ei, é necessário para o cristão ser batizado no Espírito Santo. Porque você só se torna uma testemunha eficaz, com evidências, através do Espírito Santo. Aleluia. Então Pedro, ele começa a falar isso aqui. E a Bíblia diz aqui, no 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, no 41, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Primeira pregação de Pedro, primeiro evangelismo naquele local, 3.000 pessoas aceitam Jesus. Aleluia. Sabe, eu vejo algumas vezes as pessoas enfatizarem, olha, eu evangelizei, 500 pessoas nasceram de novo. Ei, glória a Deus. Mas se você ganhar uma vida para o Senhor, já vale a pena, meu irmão. A gente vai ver a vida de Filipe, algo muito específico falando sobre isso. Amém? E no 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ei, evangelismo com poder, meu irmão. O evangelismo, ele não é somente palavras meramente vazias. Tem que haver evidências do poder. Cássio, mas assim, eu sou um pouco tímido. Eu não sei falar. Olha o que estava lá no local das cartinhas, lá na minha casa. Um folheto. Alguém passou lá e colocou um folheto na caixinha dos correios. Possa ser, meu irmão, que você não tenha tanta ousadia ainda, mas eu declaro sobre a sua vida ousadia para evangelizar. Mas começa aqui, ó. Compra um pacotinho de panfleto desse, coloca no teu carro. Quando alguém chegar pedindo um dinheiro, alguma coisa, você dá aquele dinheiro. Mas primeiro dê isso aqui. Fale de Jesus para as pessoas. Fale daquele que tem mudado a sua vida. Fale daquele que transportou você do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor, meu irmão. Um panfleto. Tem um testemunho do pastor Norberto. Foi alcançado por um panfleto. Em meio a uma festa que existia aqui em Campina Grande, chamada Micaranta. Alguém passou lá, soltou na mão dele. Ele sentou no meu fio, leu. O Espírito Santo pegou ele. Porque quem convence é o Espírito Santo. Aleluia! Ah, Cássio, mas eu não tenho coragem de se levantar e pregar. Ei! Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala, ei, prega em tempo e fora de tempo. O que é que Paulo estava falando para Timóteo? Ei, prega com palavras e prega com tua vida. Aleluia! Aleluia! Então Pedro continua aqui, e é interessante porque em Atos, a partir do dia de Pentecostes, meus irmãos, é onde nasce a igreja primitiva. E a igreja tinha algumas bases no início, que devem continuar hoje. A doutrina, a comunhão, a oração e o temor. Então, pula lá para Atos 3. Aleluia. E o tempo passa voando ali, misericórdia. Então Paulo, Atos 3:1, diz assim, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando os olhos juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram.
De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Olha só que interessante, como eu tinha falado aqui. O cara que estava pedindo esmola, Pedro e João, dá primeiro o quê? O sobrenatural. Isso deixa uma lição para nós. Tem que haver uma assistência social? Tem que haver. Você pode ajudar as pessoas? Deve ajudar as pessoas. Mas primeiro, você tem que ajudar a vida dela espiritual. Porque a eternidade dela está em jogo. O dinheiro que você dá ali vai acabar, meu irmão. A comida que você dá ali vai passar, vai acabar. Mas quando você prega Jesus e ela aceita, a eternidade daquela pessoa está sendo mudada. Por isso que eu falei, ei, dê, ajude, mas fale de Jesus em primeiro lugar. Ei, Ele é essencial. Aleluia. Quantas pessoas precisam, que estão ao seu redor, que precisam de Jesus. No seu trabalho, no seu dia a dia, por onde você passa. As pessoas estão desejando ouvir Jesus. E eu e você somos a continuidade de Atos. Amém? Então vamos aqui caminhando. O que acontece aqui? Pedro e João entram no sinédrio, começam a pregar. Pedro começa a falar sobre Jesus, sobre ressurreição. O que é que eu falei? As pessoas ficavam chateadas quando ouviam sobre ressurreição. E o que acontece? Pedro e João são presos. E no livro de Atos você vai ver quantas vezes esses homens foram presos, chicoteados, ameaçados, e nenhuma delas eles retrocederam. Pelo contrário, oravam pedindo ousadia para continuar pregando a palavra. Aleluia. A gente está num país onde nós temos a liberdade de falar sobre Jesus. Nós temos a probabilidade, meu irmão, pequena de ser perseguido. Apesar que os últimos dias nós temos acompanhado como as coisas têm piorado. Então é a nossa vez de dar continuidade a isso. E o que eu gosto aqui durante essa pregação de Pedro, lá em Atos 4, no 13 diz assim. Pedro vai ministrando lá, eles estavam já sendo pressionados e olha só o que diz Atos 4:13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Homens que não tinham faculdade, formação, considerados pelos religiosos aqui incultos e iletrados. Mas a unção capacita. A graça te favorece, meu irmão, a ministrar sobre Jesus. Cássio, mas eu tenho vergonha. Eu declaro todo o espírito de timidez caindo por terra, meu irmão. E quando eu estava pensando em falar sobre isso, quero falar um testemunho de um homem que congregou aqui por muito tempo, hoje está em Portugal. Ele é o pai do meu cunhado, o filho dele é casado com minha irmã. Seu Oscar, não sei se alguém conhece, marido de Zélio, trabalhado muito tempo servindo na monitoria do Rema. Seu Oscar, certo dia, trabalhando no ponto de táxi, meu irmão, isso é uma história verídica. Ele é analfabeto, mas era taxista. Estava no ponto de táxi e ele viu um irmãozinho passando com uma Bíblia debaixo do braço. E ele desejou no coração. Ele falou assim: como eu queria ser crente, mas eu tenho vergonha porque eu não sei ler. Ele desejou no coração. Ele falou para si mesmo. Sendo que Deus ouviu. O que é que aconteceu? Aquele irmãozinho que passou, voltou. E o irmãozinho pegou a Bíblia, chegou para ele. Começou a pregar Jesus. Seu Oscar ficou admirado. Sabe o que é que o irmãozinho fez? Seu Oscar era
analfabeto. O irmãozinho fez, eu não sei ler, está tudo na Bíblia aqui porque o pastor marcou. O irmãozinho era analfabeto também. Sabe o que é que aconteceu? Seu Oscar ficou admirado, procurou uma igreja, aceitou Jesus e toda a sua família foi salva. 2 analfabetos, meu irmão. Mas o Espírito Santo estava lá no meio. Capacitou a vida daquele senhorzinho que estava com a Bíblia debaixo do braço. E seu Oscar, Zélia, Rony, o outro irmão de Rony foram salvos. Porque um homem analfabeto decidiu colocar a Bíblia debaixo do braço, confiar no pastor dele, confiar no Espírito Santo e saiu para evangelizar. Eu e você não temos desculpa. Aleluia! Eu e você não temos desculpa. Porque a unção capacita. Existe uma graça, meu irmão, para nos favorecer. Como eu gosto de falar, você acha que anos atrás seria fácil estar aqui? Não. Eu era aquele que ficava na escola, que ia apresentar o trabalho, que ficava com cartaz na frente assim, escondendo. Apresenta aí, eu tenho vergonha. Mas a unção capacita. A unção te capacita, a unção te dá estratégias para ganhar vida, meu irmão. É só você se colocar debaixo do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ei, debaixo da ordenança existe uma unção, existe uma graça que vai te capacitar. Aleluia. Aleluia. Pedro e João, 2 iletrados. Oh, aleluia. Vamos dar continuidade aqui. O que acontece? E eles continuam pregando. A Ananias e Safira blasfemam contra o Espírito Santo em Atos 5. Acabam recebendo um juízo. Aquilo se espalha durante toda a região. Aí a igreja está crescendo, gente. E acontece que houve uma necessidade em Atos 6. Que a gente conhece muito bem essa passagem, que é a escolha dos diáconos. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Atos 6. Houve uma necessidade e foi necessário levantar 7 homens com essa reputação, com uma boa reputação. E dentre desses homens tinham 2, dentre os 7, Estevão e Filipe. Estevão é o primeiro mártir da igreja, pois ele foi pregar sobre a ressurreição. E os judeus daquele tempo, os religiosos, pegaram ele e mataram. O que aconteceu após isso? Em Atos 8. Devido à morte de Estevão, os discípulos, não os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Os discípulos se espalharam, entre eles Filipe. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Atos 8. Filipe, que tinha sido escolhido, gente, para servir à mesa. Mas ele cresceu, amadureceu e agora ele estava pregando, evangelizando. E diz assim em Atos 8, a partir do 4. Entre mentes, o que foram dispersos ia por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a Samaria, anunciava-lhes a Cristo, evangelizava. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Diga avivamento. Filipe foi escolhido para servir no diaconato. Filipe foi escolhido para servir no trânsito. Filipe foi escolhido para servir no DI. Mas ele foi crescendo espiritualmente. E o chamado que Deus tinha confiado a ele foi amadurecendo. E Filipe agora estava vivendo um avivamento em Samaria. Deixa eu falar algo para você. Deus quer que você cresça e amadureça. Porque tem vidas que só você pode alcançar. Como eu falei, eu trabalho aqui na igreja, irmão. Eu posso alcançar algumas pessoas,
Mas você no trabalho pode alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Na sua faculdade só você pode alcançar as pessoas que estão perto de você. E Filipe estava aqui vivendo um avivamento. E o que acontece em seguida? Surge um mago, um mágico, Simão, que abraça a fé. Ele nasceu de novo. Porque ele ficou encantado. Simão era famoso na cidade, chamado até do grande poder, porque ele iludia as pessoas com mágica. João e Pedro ouvem o avivamento em Samaria e descem. Por quê? Filipe só estava pregando o novo nascimento. E João e Pedro vai lá pregar o batismo no Espírito Santo. Nesse contexto, Simão o mágico vê João e Pedro impondo as mãos sobre o povo, e o povo sendo batizado, tenta comprar o dom de Deus com o dinheiro. O dom de Deus já está dizendo, dom, presente, é dado, não é comprado. A gente não tem como forjar o dom de Deus. Não tem como imitar o dom de Deus. Só recebe presente de Deus quem está em linha com a palavra, quem está correndo a carreira. O dom de Deus é dado, não é comprado. Então, Pedro, com ousadia, repreende Simão. Simão lembra do juízo de Deus em Ananias e Safira, se arrepende logo. E aqui o que acontece? Depois do povo ser batizado, eu quero que você continue aí comigo. No 26, Atos 8, 26. Filipe estava vivendo o auge do ministério, meu irmão. Para ele, ou para a multidão. A cidade toda estava em alegria. Filipe estava em todos os cartazes, recebendo convite para pregar em todo canto. Até que aparece um anjo e diz assim: Filipe, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E se levantou e foi. O homem estava vivendo um avivamento. Multidões, a cidade alegre por salvação. Deus manda ele para uma rua vazia, um deserto. E Filipe vai. Isso diz muita coisa para a gente. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Tem até o livro aqui de T.L. Osborne. Ajunta-te a esta carruagem. Se você tem ali, Verbo Shop, para você comprar no final. Correndo Filipe, começa as coisas sobrenaturais assim, meu irmão. Correndo Filipe atrás do carro lá com o etíope. Ouve, meu Deus, você imagina, tá o cara num cavalo, no mínimo era 2 cavalos no carro. O cara lá no cavalo, lendo, o profeta Isaías, Filipe tá lá, numa velocidade correndo, numa rua deserta. Filipe consegue ouvir o que o cara estava lendo. Diga, sobrenatural. E o que acontece? Leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? E ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto. O que aconteceu? Filipe prega, fala que ele estava lendo Isaías sobre Jesus, aquele etíope é salvo, e ele vê água e fala: eu posso ser batizado? Filipe: pode, já nasceu de novo? É batizado nas águas. Filipe saiu de uma multidão para uma pessoa. Filipe saiu de um avivamento, aparentemente aos olhos que muitas pessoas pensam que um avivamento é somente quando você está pregando para uma multidão, e vai pregar para uma pessoa. Porque avivamento, meu irmão, é Deus encher um corpo que estava morto com a vida de Jesus dentro. Possa ser uma multidão ou uma pessoa. Quando eu falo encher um corpo morto, é morto espiritualmente. Quando Jesus salva uma pessoa, meu irmão, o céu entra em festas. E o que acontece em seguida? Filipe é teletransportado. Meu Deus do céu. Quase 60 quilômetros, quase daqui para a Esperança, Filipe é teletransportado de uma cidade para outra.
O livro de Atos fala mais à frente, quando Paulo vai para Cesareia, e Paulo fala assim: e fui na casa de Filipe, o evangelista. Filipe já tinha um entendimento do chamado dele. Ei, você vai crescendo espiritualmente quando você é fiel ao Senhor. Amém? Atos 9. Quando Estevão é morto, meus irmãos, a capa dele é lançada aos pés de Saulo. Saulo começa a perseguir a igreja, começa a perseguir aos cristãos. E aí você conhece muito bem a história de Saulo. Ele está indo para Damasco, quando de repente aparece uma luz, a glória de Deus se manifesta, e uma voz sai e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja só, Jesus não fala: Saulo, Saulo, por que você persegue os apóstolos? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os discípulos? Não, ele fala: por que você me persegue? Por que, meu irmão, ele está falando isso? Por que Jesus está falando isso? Porque eu e você somos corpo de Cristo. Então quando alguém persegue você, está perseguindo Jesus. E quem te justifica é Deus. Aleluia. Então Paulo se converte, nesse momento fica sem poder enxergar devido à glória. E de repente aparece um discípulo que estava orando, Ananias. Não era um apóstolo, era um discípulo. E Jesus manda ele ir na rua direita, chamada direita, e fala: tem um homem lá, chamado Saulo de Tarso. Vai lá, impõe as mãos sobre ele, que ele vai voltar a enxergar e vai ser cheio do Espírito Santo. Ananias, com receio por ter ouvido que Saulo era um perseguidor, o mais cruel de todos: Senhor, o Senhor está, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar lá? Esse cara está matando todo mundo, eu vou chegar lá e botar a mão na cabeça dele? Aí Jesus fala para ele: ei, ele é um vaso escolhido meu. Você está pronto, meu irmão, para ser guiado pelo Espírito, para ir para pessoas que te perseguem, para você estar cheio do Espírito Santo e falar de Jesus para ela? Você está pronto? Devemos estar prontos, meu irmão, porque Jesus está voltando e as pessoas precisam ter a eternidade transformada, mudada. E diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Aleluia. Então Paulo, que é interessante a gente entender, Pedro e João eram incultos, já Paulo era um homem cheio de títulos: judeu, romano, fariseu, circuncidado. Mas Paulo fala isso lá em Filipenses 6: eu considero isso tudo como perca para conhecer a Cristo. Sabe, Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Paulo sofreu perseguições, traições. E essa música que a gente ministrou aqui no último momento parece a vida de Paulo: tempestades, perseguições. Ei, a gente não está vivendo esse tipo de perseguição que ele está vivendo, meu irmão. O problema é que a gente está acomodado a ficar muitas vezes sentado, só ouvindo, enquanto existem tantas pessoas precisando ouvir o que você está cheio, a palavra de Deus, o que carregamos, o poder do Espírito Santo. Se levante em ousadia, meu irmão. Ei, é tempo da gente sair das quatro paredes, como a gente tem feito, glória a Deus por isso. Mas Deus quer que todos se envolvam. Sabe, a nossa igreja temos evangelismo nos presídios, nas ruas, temos o grupo familiar, temos as cruzadas do grupo Vida, temos o projeto Vaso Novo. Você tem várias opções para fazer parte. Eu e você não temos desculpa, meu irmão, de falar de Jesus. Cássio, eu não tenho tempo. Aleluia. Lembre-se que naquele grande dia você vai estar diante do Senhor, numa prestação de contas. E Ele vai perguntar a você:
o que você fez com o dom que eu te confiei. Eu queria que colocasse umas fotos aí. A primeira foto. Eu estava mais gordinho e sem barba. Isso aí, meu irmão, eu me converti em 11 de outubro de 2012. Isso foi em 2013. Sabe qual foi a estratégia aí de evangelismo? Tava um calor em Campina Grande violento. A gente conseguiu com os patrocinadores, com algumas pessoas, picolé. E a gente estava dando picolé e evangelizando no centro da cidade. E quantas pessoas foram salvas nesse dia, meu irmão? Pula para a próxima. Isso aí foi em 2015, quando a gente foi para o Chile. Mal sei falar português, a gente tentou falar em espanhol. Aí. Foi um portunhol. Em 2015, a gente teve a oportunidade, através da vida de Fernando e Miriam, com o projeto que ele tinha de levar jovens para ter experiências missionárias e de evangelismo. Isso aí a gente pintava as caras para a gente poder evangelizar, fazer peças teatrais. 113 pessoas aceitaram Jesus em 12 dias que a gente passou no Chile. A gente viu milagres, a gente viu o poder de Deus se manifestando, pessoas sendo atraídas. Isso não era dentro da igreja, isso era fora, meu irmão. Pula para a próxima. Isso é Paula Nobre, Samara. Paula falava espanhol, ajudava a gente a traduzir para o espanhol. Pula para a próxima, por favor. Isso aí foi em 2022 agora. A gente foi para Betânia, no Piauí, né? Essa turma aí. A gente foi 11 horas de van, meu irmão. Chegar lá e ver o poder de Deus alcançando pessoas naquele lugar onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, era um dos mais baixos do Brasil. Lá nós temos um casal missionário que está lá, Jonathan e Débora. Nesse lugar aí, tem um lugar chamado Quilombo do Baixão. São quilombolas. Pessoas que ainda, nos dias de hoje, têm a mentalidade de não se achar digno de receber nada de ninguém. Eu estou meio emocionado porque eu lembrando quando o Jonathan estava conversando comigo, e ele falando, Cássio, quando a gente chegou aqui com a igreja missionária do Sertão, esse povo não deixava nem a gente chegar perto deles. É interessante que a gente no culto, eu tenho um vídeo, eles ficaram tudo sentados de um lado e a gente do outro, porque eles não têm essa confiança ainda. Mentalidade de escravo ainda, gente. 2022. Ei, eu e você precisamos falar de Jesus para as pessoas. As pessoas estão indo para uma eternidade sem Cristo. E eu e você podemos mudar isso, meu irmão. O que eu acho interessante na vida de Paulo, quando Paulo, na sua segunda viagem, ele vai para a Grécia. E ele, com o espírito revoltado por tantos objetos de adoração a outros deuses. E Paulo vê um lugar lá que tem assim, ao Deus desconhecido. E levam Paulo para o Areópago, um lugar mais alto lá onde tinha as reuniões dos intelectuais da Grécia, de Atenas. E eles, a gente quer ouvir você. E Paulo fala, sabe o quê? Paulo fala, eu vim pregar esse Deus desconhecido que vocês não conhecem. Eu vim falar dele, ele é o Criador do céu e da terra, ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Paulo usou de estratégias, e eu declaro sobre a sua vida, estratégias do Espírito Santo para você ganhar vidas, meu irmão. E a Bíblia fala que muitos creram, alguns zombaram. Possa ser que alguém zombe da sua fé, da sua crença, mas permaneça firme, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, meu irmão. Fica de pé.
O livro de Atos é o dever de casa para você continuar lendo. Aleluia. Aleluia. Aprove a Deus eu estar ministrando hoje no último culto de Reuel e Camila, que eles vão estar indo para os Estados Unidos. E desde aquele dia da conferência de música, que eu vi você chorando, Reuel, saltou uma palavra no meu coração. Fidelidade é a moeda do céu, meu irmão. Vocês vão receber tanto do Senhor naquele lugar. Sabe? Desafios novos, unção nova. E eu declaro sobre a vida de vocês, ferramentas que já estão aí, sendo expostas. Vocês não vão ter dificuldade em nada. Vai acontecer, aquela escola vai ser já é um sucesso. Eu declaro que pessoas vão se juntar com vocês para somar naquele lugar. Camila, existe uma unção dentro de você, como de uma leoa, que protege os filhos. Não tenha medo de bradar. Você é uma mulher cheia de ousadia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Estou encerrando. Oh, Ramahase que te lebra mamãe. Ramanahase que te lebro boboche que te lebra mamãe. Oh Senhor, eu declaro, Pai, assim como a igreja de Atos, a igreja primitiva, Pai, orou. Nos concede, Pai, ousadia e sabedoria, Senhor. Para nesses últimos dias nós levarmos a Tua palavra e pessoas, Pai, poderem conhecer a Cristo, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos sacudir, que o Senhor possa, Pai, nos levantar, Senhor. Que nós possamos sair dessa zona de conforto, Senhor. Porque as pessoas estão com sede e fome. E nós temos o pão da vida, a água da vida. Eu declaro, Pai, uma unção nova sobre a vida daqueles que estão desejosos, Senhor. Desejosos, Senhor, para pregar a Tua palavra. Eu declaro sabedoria do Espírito, estratégias do Espírito, Senhor, para eles pregarem. Eu declaro, Pai, sobre a vida de Erilma e Marcos Júnior, Senhor. Sabedoria do alto, novas estratégias. Eu declaro, Pai, uma expansão na área territorial. Ei, o Vaso Novo não vai ficar somente em Campina Grande. Existem cidades que têm orado e vocês são as respostas. Aleluia. Se você está aqui, meu irmão, no nosso meio, e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer aceitar Jesus, essa é a oportunidade, meu irmão, de você ter sua eternidade mudada, transformada. Existe alguém aqui no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, que você quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Aleluia. Ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar. Existe alguém? Se existe, vem aqui na frente. Você estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos caminhos. Todos salvos? Amém. Aleluia. Vem um irmão ali. Aleluia. Sabe? Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui na frente. Pode acompanhar aquele casal ali, ó. Fica ali do lado. Tem mais alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor? Eu sei que tem. Ei, não deixe esse espírito de timidez parar você, mano. Aleluia. Existe alguém, amém, pode levar. Existe alguém que quer receber o batismo no Espírito Santo? Como eu falei aqui, é necessário, meu irmão, você ser batizado no Espírito Santo.
Faz parte do plano e propósito de Deus. Existe alguém que quer receber o batismo do Espírito Santo com evidências de falar em línguas? Se você quiser, vem aqui, acompanha aqui o irmão. Todos batizados. Existe alguém aqui no nosso meio que está passando por algum momento de enfermidade, quer receber oração por cura? Você pode ficar de pé. Está querendo receber oração por cura? Tem uma irmã ali. Aleluia. Quem está perto dessas pessoas que ficaram de pé para receber oração por cura, impõe as mãos sobre elas. Aleluia. Quem estiver perto aí, coloca a mão sobre ela. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu declaro o Espírito, Pai, o Espírito Santo que vivificou Jesus dentre os mortos. Declaro agora, tocando, Senhor, no nome de Jesus, a vida dessas pessoas, e declaro enfermidade. Você não tem autoridade para estar nesses corpos. Sai agora em nome de Jesus. Toda dor saindo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma criança aqui que pediu de oração. Anthony Lourenço, um bebê, fará uma cirurgia amanhã. A mãe dele está aqui no culto. Quem é a mãe de Anthony? Quiser ficar de pé, está ali atrás. É ele o bebê? É ele que vai fazer a cirurgia? Vem cá. Traz ele aqui. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você pode estender a mão para cá? Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, os médicos dos médicos, Senhor, fazendo essa cirurgia em Anthony. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, ele guardado, Pai, pela Tua mão. E eu declaro em nome de Jesus uma recuperação sobrenatural. Eu declaro sobre a vida da mãe dele, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vinícius. Obrigado, pessoal. Espero ter compartilhado. É muita coisa. Fica aí o dever de casa. Você lê o livro de Atos. É um livro muito enriquecedor, cheio de experiências. E eu quero indicar também esse livro aqui, ó. Os milagres e o sobrenatural ao longo da história da igreja. Esse livro ele fala sobre os pais da igreja, são aqueles discípulos que foram instruídos pelos apóstolos. E também tem esse aqui, o Sistema da Verdade de Paulo, falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Amém? Vinícius? Aleluia.